Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, estamos de volta. No momento em que possamos fazer uma leitura da palavra de Deus, refletirmos e sejamos zelosos com a palavra de Deus, de modo que possamos ter consciência, responsabilidade para a missão de evangelizar, de levar a palavra de Deus no discernimento espiritual. De forma que muitas vezes se procura ouvir a palavra de Deus e de forma doutrinária, em que muitas vezes nos levam para um caminho de obediência ao erro. É preciso ter cuidado, selecionar, filtrar o que ouvimos, de modo que a palavra de Deus, no poder de transformar, edificar a igreja que somos nós. Escolhi um tema hoje que fala em dons, porque dentro do pacto antigo com o velho, nessa transição em que houve mudanças para o que hoje possamos entender que na palavra de Deus, na nova aliança, em que Cristo deixou como ensinamento e de forma em que quando ele foi revelado na cruz, ele deixou um reino glorificado. E que não possamos viver nos fundamentos e costumes e tradições que ele tanto questionava sobre esse conflito de confronto de pactos. Aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 11 a 14. Vamos ler. Com relação aos dons que foram dados. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, os dons foram dados até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, que foi na cruz, para que não mais sejamos meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, essa palavra artimanha, que as pessoas usam, palavras preparadas para
inverter, converter a verdade na mentira, trazer para si fiéis e com seus próprios interesses, para agradar a homens e não a Deus. Então veja que essa palavra artimanha dá no sentido de que ela seja preparada para alguma coisa que seja diferente da verdade. Então os dons foram dados até que haja a unidade da fé. A unidade da fé foi na cruz, onde houve a comunhão entre judeus e gentios. Um só povo, um só Senhor, um só batismo e um só Deus. Aí foi a unidade da fé que aconteceu na cruz. O que podemos trazer para hoje? Em que alguns possam ter dons que poderia ser concedidos a ele. Sim. Diante da revelação, ele pode exercer como um líder religioso, mestre, como nós temos os pastores, mas são homens que se aproveitam do conhecimento de uma teologia e invertem o que eles estão lendo na palavra de Deus. Como tem uma passagem que diz: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, não estará no reino. Portanto, é importante lembrar que alguns são iluminados, mas são decaídos. Inclusive, tem até uma palavra: impossível o arrependimento. A esses que têm o dom da revelação, ele receberá em abundância. Os que têm, receberão em abundância. Os que pouco têm ou não têm, lhes será tirado. Estejam na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, porque o que ele fez na cruz foi para sempre, onde houve a remissão dos pecados daqueles que estavam precisando da remissão. Quando ele ressuscita, foi para a libertação do poder do pecado, que é a justificação do pecado daqueles que estavam debaixo da lei. Houve a comunhão dos povos, o conhecimento da palavra de Deus, ao ponto de que o irmão não tenha mais necessidade de ensinar outro irmão. A palavra de Deus foi pregada a todas as nações. E devemos novamente pregar a palavra de Deus no Evangelho, em verdade. A tentar resgatar aqueles que voltaram de novo para o jugo da escravidão em que Cristo nos libertou. E não ficar em doutrinas, em obediência, uma forma de doutrinamento para a vida, de forma alienada aos seus próprios interesses, preocupado com status na igreja, palavras, e que não sejamos mais meninos, aqui como fala sobre a questão de menino inocente, ser levado ao vento. Precisamos ter clareza, transparência, fazer a leitura da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Isso não quer dizer que você não possa frequentar, mas que você possa
receber a palavra de Deus em verdade no Evangelho. E que haja transformação. Porque quando estamos com Cristo, a luz do Espírito Santo, ele intercede, ele transforma a nossa vida. Estejamos sempre na graça e na paz. Que Deus abençoe a todos. Amém.